E aí, galera, pé embaixo. Hoje nós vamos ver a parte de função, mais voltada para o conceito de função, ok? Bom, o que seria isso? A questão de conceito de função. Vamos ver o seguinte, um pouquinho de história, né? De como funcionou isso aí. Veja bem, o conceito de função presente nos mais diversos ramos da ciência teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que chegasse, a esse conceito atual de função. Vejam bem, o alemão Leibniz, que ele atribuiu a denominação de função, a denominação função, aí no caso a representação já foi com o matemático suíço Euler, depende da pronúncia de cada um, certo? Também Dirichlet, que é outro matemático alemão, já foi aquele cara que desenvolveu a definição que a gente usa atualmente de função, certo? Bom, prosseguindo aí, aplicação desse conceito, desse conceito de função, essas diversas áreas, diversos ramos vai ser aplicado, Bom, é muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio dessas funções, ou seja, como eu disse, diversas áreas, vão ser expressas através de funçõezinhas, Bom, a noção intuitiva de função é a gente observar uma situação e ver que naquela situação a gente pode aplicar uma fórmula, porque função também a gente pode chamar de fórmula, certo? Então veja aí esse exemplozinho. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Aí veja as condições do plano. O plano A, ele cobra um valor fixo de 140 mais R$ 20 por consulta em um certo período. Já o plano B, ele cobra um valor fixo mensal de 110 mais R$ 25 por consulta num determinado período. Aí vem a pergunta, dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Bom, a gente só está vendo aí a situação, não vai precisar resolver. Mas observe que o total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro de um período pré-estabelecido, num certo período. Aí se você observar o plano A, o valor cobrado vai ser sempre o quê? 140 mais 20 vezes a consulta, R$ 20 por consulta num certo período. Então o X seria o quê? O número de consultas, dentro de um certo período. A mesma coisa o plano B, só que seria 110 mais 25 vezes X. Que R$ 25 é o valor por consulta em um determinado período. E 110 seria um valor fixo, mensal, Bom, outra situação é essa questão do táxi, O táxi lá na cidade de Recife, ele cobra a bandeirada, é R$ 4,32 mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Tá vendo? Aí ele pergunta, em 22 quilômetros tal, mas como eu disse, nós não vai resolver isso agora. Só vamos expressar aí a função. O preço pago vai ser sempre o quê? R$ 4,32, que é a bandeirada, o valor fixo, mais R$ 2,10 vezes o número de quilômetros rodados. Como ele pede aí 22, só era substituir o X por 22, 2,10 vezes 22, e encontra o valor a ser pago, certo? Mas o que a gente fez ali, expressou como uma função, uma fórmula, certo? Bom, prosseguindo aí, mais uma situação, tem esse diagrama, certo? Que ele considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Aí você vê lá, o preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Então, se eu compro 1 litro, é R$ 3,37, e assim sucessivamente, 50 litros, R$ 168,50, X litros, 3,27 vezes X, é onde entra a nossa função. O preço pago vai ser 3,27, que é o preço do litro, vezes a quantidade de litros. Então, o P é a variável dependente, o preço é a variável dependente, enquanto que o X, que é o número de litros, vai ser a variável independente, Independente, não vai depender de nada, só vai numerar, certo? A mesma coisa quando se fala em período, em perímetro de um quadrado, nesse caso aí, A formulazinha que a gente vai utilizar do perímetro, nesse caso do quadrado, é 4 vezes L, tá vendo? Então, se o lado é 1, 4 vezes 1, 4. Se o lado é 2,
4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. No caso aí, a variável dependente vai ser o perímetro, enquanto que a variável independente vai ser a medida do lado que nós expressamos por L, ok? Bom, prosseguindo aí, vejam bem, a noção de função agora por meio de conjuntos, né? A gente só vê aquela noção intuitiva, com as formulazinhas e tal, e por conjuntos, né? Aqueles conjuntos numéricos. Como é que vai funcionar? Vejam bem, nós vamos ter dois conjuntos, A e B, né? Que vão ser relacionados, né, da seguinte forma. A gente vai associar, olha o que ele diz aí, da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B outros. Aí devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. É por isso que o menos 2 ficou associado a quem? Ao menos 6. O menos 1 ficou associado ao menos 3, porque é o triplo, é 3 vezes. Então a gente pegou cada valor do conjunto A e multiplicou por 3, associando a elementos do conjunto B. Tá vendo? Olha, o 2, o último lá, o 2, 2 vezes 3, 6. Houve essa associação, certo? De elementos de A com elementos de B. Bom, a gente pode observar o que aí? Todos os elementos de A, sem exceção, né? Todos, né? Se é todo, né? Estão associados a elementos de B, certo? E cada elemento de A só está relacionado a um único elemento de B, tá vendo? De A, dos elementos de A, se observar elemento por elemento, ele só está associado a uma, ao seu triplo, não é isso? E a formulazinha lá embaixo, y igual a 3x, porque trata-se de triplo, né? Certo? Bom, vamos ver outra situação aí. Dá o conjunto A, o conjunto B e a relação entre eles, que é o quê? Cada elemento de A é menor do que um elemento de B, sempre que for menor. Repara, eu tenho 0. 0 é menor do que quem? Do que 2, do que 3 e do que 5, tá vendo? E o 4? O 4 é apenas menor do que 5. Então, o elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, vocês podem observar o seguinte, no A, o 0, ele está relacionado a 3 elementos, enquanto que o 4 só está relacionado a 1, ao elemento 5. Então, nesse caso aí, não temos uma função. Não temos, porque para ser função, tem que estar relacionado a um único elemento. O de A tem que estar relacionado a um único elemento de B. Não pode estar relacionado a mais de um, tá vendo? Então, nesse caso, não temos função, porque está relacionado a mais de um, certo? Bom, vamos ver outra situaçãozinha. Temos o conjunto A, temos o conjunto B, né? Aí associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Bom, igual valor. Aí você vai lá. O conjunto A tem lá menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Mas só que se eu procurar em B o valor igual a menos 4, eu não achei. O menos 2, também não achei. O que aconteceu? Só pude relacionar quem? O 0, o 2 e o 4. Ah, mas só está relacionado a 1. Os de A só estão relacionados a 1 de B. Ah, certo. Mas só que tem dois elementos aí que não estão sendo associados. E para ser função, todos os elementos têm que ser associados. E cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Então, nesse caso aí, como está sobrando elemento, não pode sobrar elemento em A. Se está sobrando, não constitui também uma função. Bom, aí vamos agora para a notação mesmo de função. Se eu tenho dois conjuntos A e B, certo? Aí eu quero associar o elemento de A ao elemento de B. Então, em A, eu vou chamar de x, enquanto que em B vai ser f de x. E a nossa notação vai ser f de A em B. Isso quer dizer o quê? A cada x de A corresponde um único f de x, que a gente também chama de y, f de x de B, levado pela função f. Então, o que a função faz? Ela pega valores de A e leva para um valor correspondente em B, né? Faz essa migração. Ela vai fazer os casais, vamos dizer assim, né? As duplas. Sempre um de A só leva para um de B. Um de A não pode levar para mais de um de B. E também não pode sobrar, certo? Não pode sobrar de jeito nenhum. Em B pode. B pode sobrar quantos elementos for. Agora em A não. O primeiro conjunto A, ele tem que estar todo sendo utilizado, certo? Bom, e agora? Domínio, contradomínio e conjunto imagem. O que seria o domínio? É simples.
O domínio, vou resumir, são os valores do conjunto A, certo? São os valores utilizados. Pela própria definição de função, se todos os valores são utilizados, então todos os valores do conjunto A vão formar o chamado domínio, tá certo? Então é domínio de f, que a gente vai representar daquela formulazinha ali no item A. D de f é o domínio de f, da função f. Então quem vai ser o domínio da função f? Os valores 2, 3 e 5, o valor do conjunto A. E quem seria o chamado contradomínio? Contradomínio, se o domínio é o A, o contradomínio vai ser o B. Simples assim. Se eu tenho a função de A em B, é a função do domínio em contradomínio. Conjunto A, domínio. Conjunto B, contradomínio. Certo? Então ela está lá. 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Conjunto B vai ser o contradomínio de F. Bom, e a chamada imagem, né? O chamado conjunto imagem. O conjunto imagem ele está contido no contradomínio, mas não é, geralmente não é, certo? Pode ser, pode ter essa igualdade. Mas o que acontece? O contradomínio, o conjunto imagem, né, que está contido no contradomínio, né, ele vai ser só aqueles valores que foram relacionados. Né? O 2 relacionou com 4, o 3 com 6, o 5 com 10. Então o que acontece? Esses valores 4, 6 e 10 é que vão formar o chamado conjunto imagem, certo? Só os que são utilizados. A diferença, muita gente confunde contradomínio com imagem. Contradomínio você pega todo o conjunto B, é o contradomínio. É o segundo conjunto, vamos dizer assim. Agora, a imagem não, é só os que você utilizou. Se sobrou lá, só não pode sobrar no A, mas no B pode, eu disse assim agorinha. Então o que acontece? Você pegou aqueles conjuntos, você pega aqueles elementos do conjunto que foram utilizados e eles vão formar o conjunto imagem da função. Aí olha lá na letra D, eu quero f de 3. O que quer dizer isso, f de 3? É a imagem do valor 3. Qual é a imagem do valor 3? 6. Olha lá, 3 leva para 6. Qual é a imagem do valor 5, lá na letra E? A imagem do valor 5 vai ser 10, né? Certo? Bom, aí qual é o valor do domínio referente à imagem 4, que é o que está dizendo aí na letra F, né? O valor de x para f de x igual a 4. Então, vou lá no f de x. O f de x está sempre onde? No contradomínio, né? Para o f de x 4, olha lá no B, o f de x 4. Então, o que acontece? Ele vai lá para onde? Ele veio da onde? Do 2. Se ele veio do 2, então o valor de x vai ser 2, para que f de x seja 4, ok? Mas vamos adiantar esse processo, né? Função e gráfico. Bom, gráfico, né, de função vai ser lá no sistema de coordenadas cartesianas, né? Não é à toa o nome cartesiano, é por conta do matemático filósofo René Descartes, certo? Que é aquele sistema que tem dois eixos perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus, e o ponto zero é o ponto onde eles se cruzam, certo? Então, aí o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Né? Quando ele faz esse cruzamento, vocês observam que ele tem 4 partes. Essas partes são quadrantes, chamados quadrantes. Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E os pontozinhos vão ter as coordenadas, uma no eixo x e outra no eixo y. Ok? Bom, prosseguindo aí, gráfico de uma função. Né? Como é que a gente reconhece se um gráfico qualquer vai representar ou não uma função? Método prático, para vocês observarem isso. Tem um método bem prático. Você vai pegar o gráfico e passar uma reta perpendicular ao eixo x, ou paralela ao eixo y, né? Dá no mesmo, porque eles são perpendiculares. Então, o que acontece? Quando você passa essa reta, olha lá que eu passei a retinha, ela só vai cortar o ponto do gráfico vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Sempre que acontecer isso, pronto, aquele gráfico já é de função. Cortou em um único ponto, o gráfico é de função. Olha lá. Então, qualquer reta perpendicular ao eixo x intercepta o gráfico em um único ponto. Portanto, o gráfico representa uma função de x em y. Agora, se eu pego esse outro, quando eu passo a reta, o que aconteceu? Cortou em 2 pontos. Então, nesse caso, nada a ver, não é função. Olha o outro, a circunferênciazinha é função? Também não. Cortou em 2 pontos. Ó. Se cortou em 2 pontos, também não é função, certo? Bom, o que a gente vai ver agora? O domínio e a imagem a partir do gráfico. A gente já viu o quê? Que domínio são os valores de x. A imagem são os valores correspondentes em y, né? No eixo x e no eixo y, quando traçar em gráfico. Ok?
Então, lá era os valores do conjunto A e conjunto B. Então, são os valores de x e os valores de y. Então, se eu quero achar o domínio, eu vou lá no eixo x. Se eu observar essa função, eu vou estar utilizando só os valores que vão de A até B. Então, esse que a gente chama de intervalo, né? Esse intervalo, a gente tem até uma outra videoaula falando só de intervalos, né? Depois vocês deem uma olhadinha. Então, esse intervalo é que vai representar o domínio da função. Como é que a gente representa? O domínio vai ser A menor ou igual a x, que é menor ou igual a b, né? Todo x pertencente aos reais, tal, que a gente pode representar ali daquela outra notaçãozinha. Conchete A, né? A fechado em A, que a gente chama assim, fechado em A e fechado em B. Bom, coisa semelhante a gente vai fazer com a imagem, que eu já disse, né? A imagem y, são os valores de y. Então, o que acontece? A imagem vai ser quem? F de A, tá vendo? A imagem de A, né? O intervalo que vai da imagem de A até a imagem de B, ou seja, fechado na imagem de A e na imagem de B. F de A e F de B, ok? Bom, função crescente e função decrescente. Isso aí a gente se depara em diversas situações com relação a isso. Quando fala lá, o número de católicos no Brasil diminui, ou seja, está decrescente, enquanto que o número de evangélicos aumenta, ou seja, está um número crescente. O dólar fecha em queda, ou seja, decresceu, né, após 4 altas seguidas, quer dizer, cresceu 4 dias e depois decresceu uma. E aí vai, né? Várias situações, vocês podem observar aí, né, vários exemplos. Bom, para resumir, quando é que a função é crescente? A função vai ser decrescente quando eu observar que o valor de y aumenta conforme o valor de x aumenta. Então, quando um aumentar e o outro também aumentar, a função ela vai ser chamada de função crescente. Agora, quando um diminuir enquanto que um aumenta, aí nesse caso a função vai ser chamada de função decrescente. Aí você vai observar o gráfico. Aí você diz, quando é que está crescente? Quando está subindo. Crescente, subindo. Decrescente, decrescente, descendo. Simples assim, no gráfico, né? Mas com relação aos valores, só fazer essa observação. Se os dois aumentarem, né? Se o x aumenta, o y aumenta, crescente. Agora, se o x aumenta e o y diminui, a função vai ser decrescente, ok? Bom, vamos agora praticar vamos praticar, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Essa primeira questão aí é do Enem. Ele diz, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. Tem ali o gráficozinho. Bom, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, o maior e o menor valor e a menor venda absoluta em 2011 foram... Bom, a gente vai para o gráfico, né? Observa lá o gráfico. Se a gente for observando, o ponto mais alto do gráfico é lá no eixo, lá no ponto do mês de junho, não é isso? A maior venda foi no mês de junho, não é verdade? E a menor, né, no caso, é a menor. Se a gente observar, a menor vai ser agosto, não é isso? A maior, junho, e a menor vai ser agosto, na observação do gráfico. O ponto mais alto é o de junho e o ponto mais baixo é o de agosto. Tá vendo? Como eu já tinha dito ali. Ou seja, a nossa resposta vai ser a letra E, pura interpretação de gráfico. É só você observar o crescimento, que foi máximo, né? Chegou no ponto máximo em junho, e o decrescimento, que foi o seu ponto mínimo lá em agosto, né? Mas se você observar nesse gráfico, vai subindo, sobe, desce a chamada montanha-russa aí, né? Questão 2. Aí, a função y de x é crescente no intervalo fechado em 1 e aberto em 3. E decrescente no intervalo fechado em 3 e aberto em 4. E é constante para x maior ou igual a 4. Bom, o gráfico que mais adequadamente representa a função a gente vai observando, ela é crescente de 1 a 3. Um gráfico que é crescente de 1 a 3, eu tenho a letra C, eu tenho a letra D e eu tenho a letra E. Bom, já é uma dessas três, C, D ou E. Agora, o gráfico que é decrescente de 3 até 4, nós vamos ter a letra C e a letra E. Agora, o que é constante para x maior ou igual a 4, só pode ser a letra E. Lá, constante quer dizer que ele é paralelo ao eixo x. Falou em gráfico constante, paralelo ao eixo x. Alternativa E. Próxima.
Observe o gráfico de uma função real definida no intervalo de menos 5 a 6. Essa função é decrescente em... Aí a gente observa lá o gráfico. Quando é que ela vai ser decrescente? Decrescente, como eu já expliquei a vocês, está descendo. Então, se a gente observar o gráfico, de menos 5 a menos 3 é constante, paralelo ao eixo x. Aí, quando eu chego em menos 3, começa a descer. E desce até menos 1. Ou seja, já vai ser decrescente do intervalo que vai de menos 3 até menos 1. Bom, aí o que acontece? Quando é que ela, aí depois vai subir, tal, vai ficar constante de 3 a 5. E quando chega de 5 a 6, ela vai ser o quê? Ela vai ser decrescente. Então vamos lá, com relação ao eixo x, né? Com relação ao eixo x, porque eu falei de menos 3 a menos 1, mas o menos 1 é lá em y. Se eu observar os valores dx, né? dx vai ser de menos 3 até 0, se eu observar os valores de x. De menos 3 até 0, né? Vai ser decrescente. E com relação a x de novo, vai ser de 5 a 6. Ou seja, vai dar para a gente a alternativa D, ok? Bom, aplicação de função na biologia. Ó, é a questão 4. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura inicialmente. Bom, inicialmente existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie, em função do dia durante uma semana. Bom, em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Aí vamos observar, né? A cada dia, a gente vai fazer o cálculo a cada dia. Na terça, foi de 800 mais 1.100, 1.900. Na quarta, 300 mais 1.400, né? Só observar esses dados no gráfico aí. Aí, 1.750. Quando eu vou para a quinta, deu 850 mais 600, dá 1.700. E aí vai, fiz domingo e tal. Aí a gente observou, desses valores aí, que é referente aos dias das alternativas, o maior deles foi o de terça-feira. Alternativa A, certo? Bom, agora uma aplicaçãozinha em física. Veja bem, um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado da corrida é dado a seguir. Aí tem o gráficozinho aí, ó, o azul é o pai e o verde é o filho, né? Porque observa que o verde começa lá no 30, porque o filho, né, estava a 30 metros à sua frente. Bom, o que acontece? Letra A. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? Como é possível? Você observa quem ganhou a corrida. Quem ganha a corrida é quem fez o trajeto em menos tempo, os 100 metros em menos tempo. Menos tempo, quem fez foi o azul, que foi lá em 14. Enquanto que o verde demorou 17. Então, 14 menos 17, 3. A diferença foi 3. Ó. O pai fez em 14 e o filho fez 17. Menor tempo é quem ganha. Então, o pai ganhou a corrida. Simples assim. Ok? Item B. Né? A distância do início, o pai alcançou seu filho. A que distância do início o pai alcançou seu filho? Que distância do início o pai alcançou? Alcançou no momento em que eles se cruzaram. Quando é que o gráfico se cruzam? Se a gente observar ali a distância, né? A distância no eixo Y. Se você, é mais ou menos ali os 70, né? Cerca de 70, um pouquinho menos, ali em cima dos 70. Então, vai ser cerca de 70 metros, né, de distância percorrida, né? Ele diz, a que distância do início o pai alcançou seu filho. Como o pai começou lá do início, esse alcance foi nos 70 metros, né? Mais ou menos, é claro, cerca de 70 metros. Bom, prosseguindo aí, em que momento, depois do início da corrida, ocorreu a ultrapassagem? Em que momento, depois do início da corrida, ocorreu a ultrapassagem? A ultrapassagem é quando alcançou, é óbvio, né? Então, foi 70, uns metros, mas o tempo está lá no eixo X. No eixo X nós temos 10. Ou seja, nos 10 segundos, depois de 10 segundos de corrida, que o pai ultrapassou o filho, certo? Gente, com isso nós terminamos, certo? Gostaria de agradecer a atenção a todos.